Times 30. Marby gritou de frustração. A formação de magia amarela acastanhada brilhou e explodiu. As camadas de metal prateado em seu corpo caíram no chão, transformando-se em peças redondas prateadas e brancas. Droga, meu corpo não aguenta mais. Marby meio ajoelhada no chão, um olhar teimoso no rosto quando ele olhou na direção que Lei havia escapado. A formação de magia gravitacional tinha tirado muito dele. Com sua força como magos de nível 1, ele poderia aumentar a força gravitacional em até 20 vezes a quantidade normal. A grande distância do campo de batalha, dentro de uma caverna secreta. Uma formação de feitiços emitindo luz constantemente entrava e expelia o ar, como se tentasse sugar alguma coisa para dentro. No topo da formação de magia, havia uma runa em forma de L em movimento constante invertida. Ao lado da formação de feitiços, 2 cavaleiros de pesada armadura negra estavam nervosos em guarda. Estrondo. A luz da formação da magia de sucção tornou-se subitamente mais clara. Num piscar de olhos, uma figura negra carregou para dentro com uma velocidade que não se podia ver a olho nu, e se espatifou no centro da formação de magia, produzindo um som alto. Poeira voou por toda parte, e a formação de feitiços foi completamente destruída, deixando um grande buraco no chão. Lei reuniu forças e sentou-se, cuspindo outro gole de sangue. Ao mesmo tempo, uma dor intensa surgiu de todas as partes do corpo, como se ele tivesse sido dilacerado. O forte poder de sucção desse feitiço permitiu que Lei escapasse, mas também fez com que seus ferimentos piorassem. Ainda não é possível para mim lutar com um pico de classificação magos. Todo mundo tem seus próprios trunfos. Lei sorriu ironicamente. Mestre, os números 2 e 3 imediatamente se ajoelharam e cumprimentaram-no. HN. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Lei olhou para a esquerda e para a direita antes de comandar seus subordinados. Ele estava atualmente gravemente ferido e não tinha poder de batalha para falar de qualquer coisa. Não importa se ele encontrou inimigos ou pessoas de sua facção, ainda seria muito perigoso. O bom foi que neste período de tempo, ele já havia estabelecido alguns esconderijos na região que só eram conhecidos por seus 2 escravos ligados ao espírito. Eles eram os lugares mais seguros em que ele poderia estar. Lei não estava planejando aparecer na frente de ninguém antes de se recuperar de seus ferimentos. Com o apoio dos números 2 e 3, Lei saiu rapidamente da área. Embora tenha sofrido ferimentos graves, ainda acumulei alguns lucros. No mínimo, os 2 trunfos de Marby, seu corpo de metal e feitiço gravitacional, me foram revelados. Este tipo de conhecimento sobre um pico de classificação magus foi muito difícil de obter. Lei reuniu algumas informações através das 1000 mãos intrometidas e do Jardim das 4 Estações, mas coisas como trunfos não foram mencionadas nos relatórios dessas 2 organizações. Talvez isso tenha ocorrido devido a seu status ser muito baixo e a falta de poder. Ailasca. Você registrou todos os dados anteriores? Perguntou Lei. Dados gerais de Marby foram registrados. Começando a geração de estatísticas, a voz robótica de Chip ressoou no ouvido de Lei, e imediatamente depois, uma luz azul brilhou na frente dele, produzindo uma tela virtual. Marby Lilitheu. Pico Rank 1 Magos. Força estimada: 10.7. Agilidade: 9.5. Vitalidade: 23. Força espiritual: 79. Poder mágico: 79. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Tipo de conversão de essência elementar: metal. Progresso: 78%, 85%. Técnicas especiais: 1. Vida metálica: após a fusão com uma forma de vida que é puramente metálica, todos os ataques fatais são ineficazes. A vitalidade aumenta e o dano aumenta quando se usa magia de metal. Como efeito colateral, perda do sentido do tato. 2.
Formação de feitiço gravitacional. Runas gravitacionais descobertas relacionadas à formação de magias gravitacionais. Conclusão estimada do feitiço: 56%. Informação registrada: capaz de atingir entre 2 e 25 vezes a gravidade normal em uma área de 100 metros quando usado como um ataque. Potência mais forte estimada: 29 vezes a gravidade normal. Depois dessa batalha, as estatísticas básicas de Marby foram calculadas. Isso significava que na próxima vez que eles lutassem, se Leylin tomasse medidas para seus ataques, as chances de Marby morrer pela mão de Leylin seriam de mais de 50%. Esta foi uma vantagem baseada em as informações que os dados lhe haviam dado. Os olhos de Leylin brilharam. Ayahuasca. Construa um modelo humano e simule as melhores maneiras de matá-lo. Fator no número 2 e número 3 também. Em um instante, cenas de batalhas apareceram na mente de Leylin. Cerca de 10 minutos depois, a resposta de Chipsou, com base nos dados mais recentes registrados. Resultado: morte do alvo. Morte do número 2. Lesões massivas infligidas no número 3. Corpo do hospedeiro com ferimentos leves. Vendo que o Chip tinha planejado, um sorriso fino apareceu em seu rosto. Marby, a próxima vez que nos encontrarmos será o dia em que você morrer. Fora do plano secreto do Eternal River Plains, dentro do castelo invertido. Dentro de uma sala tão fria quanto um depósito de gelo, com vários pedaços grandes de gelo espalhados. Ider estava usando um par de óculos grossos e pesados enquanto olhava fixamente para um becker com líquido fervendo por dentro. O cabelo de um goblin fêmea, a unha de um lagarto subterrâneo e também o saco de seda de uma aranha Duloc. Seu encantamento não era claro, mas ambas as mãos eram tão precisas quanto uma máquina, enquanto ele continuamente jogava os itens no becker. Mulher do Dipiré, agrade-nos com a sua presença depois que os ingredientes se fundiram completamente dentro do copo. Ider se levantou e abriu as mãos para o céu, cantando em um encantamento muito bizarro como se estivesse realizando um rito de sacrifício. Weng, o chão começou a tremer, e o fedor de sangue começou a permear o minúsculo quarto. Em um instante, Ider parecia ter visto um mar profundo e carmesim surgindo em sua direção. Em um instante, o mar cor de sangue convergiu para a figura de uma mulher linda que estranhamente não tinha rosto. Seu corpo etéreo flutuava tão lindamente no ar. Ider cantou o fluxo final do encantamento, que foi extremamente torcer a língua. O sotaque era extremamente difícil de entender também, estava cheio de uma aura primordial e bárbara. Chique, depois de ouvir Ider, a mulher finalmente falou. Sua voz soava como um pio de passarinho, mas, ao mesmo tempo, soava estranhamente como o bater de asas de insetos. Pressa! Traga isso para a frente, disse Ider para a velha senhora atrás dele. A velha senhora bateu palmas e 2 criados de vestes negras entraram com uma dúzia de humanos frágeis e trêmulos que tinham as cabeças cobertas por um saco preto. Chique, a mulher em pleno ar gritou de excitação quando começou imediatamente a esticar o corpo para a frente. Incontáveis feridas grandes se abriram nos corpos desses cativos, dos quais saiu sangue como uma fonte. Como se vendo a peste, os 2 servos rapidamente recuaram. O glow que o sangue formou um pequeno fio de vapor enquanto flutuava no ar em direção à mulher. Um momento depois, não havia mais vestígios de sangue no chão. Quanto à mulher, a cor vermelha estava ainda mais vibrante em seu corpo agora. Depois de aceitar os sacrifícios, a mulher acenou com a cabeça sem rosto e transformou-se na forma de um frasco gotejamento. Uma gotinha de líquido carmesim escorria do frasco diretamente para o becker cachá. Depois que o líquido entrou no copo, uma chama emergiu de dentro do copo e engoliu-o. Enquanto as chamas ardiam, o som de espíritos lamentosos ocasionalmente soava de dentro. Como as chamas continuaram a queimar, a mulher desapareceu sem deixar vestígios. Quer fosse Ider ou a velha senhora, ninguém sabia como ela havia partido.
Como está? O olhar da velha senhora estava fixo na chama, que estava se espalhando, e ela colocou uma expressão que poderia fazer alguém se sentir ansioso. Sob o brilho das chamas, refletidas no rosto da velha senhora, havia um olhar intimidador. Esse é o método mais viável que eu consegui fazer depois de muitos experimentos. Além disso, através de um rito de sacrifício, eu emprestei o poder de um traço de sangue de um espírito maligno. Rumo a essa maldição, deveria ser o melhor remédio. Ider olhou para as chamas que diminuíam, e sua expressão era extremamente calma, seus olhos mostrando sinais de sabedoria. Eu espero que seja assim. A maldição de Jaina está se aproximando da ativação completa, então o tempo está pressionando. A velha senhora murmurou. Ao ouvir isso, uma expressão peculiar pôde ser vista nos olhos de Ider. Apesar de Jaina ter herdado o talento inato da profecia, Mala também herada deles. Do ponto de vista de um mago leve, isso foi um pouco exagerado. No entanto, Ider escondeu sua opinião bem, não deixando a velha senhora descobrir isso. Bang. Vários minutos depois, as chamas vermelhas desapareceram completamente, revelando um item estranho e congelado no becker. Era um item amorfo, como um grande pedaço de gelatina, e até se contorcia. É um sucesso. Um sorriso surgiu no rosto de Ider. Depois disso, sua expressão ficou solene quando ele disse à velha senhora: Madame, embora esse método de remoção tenha uma taxa de sucesso muito alta, a maldição é uma coisa extremamente problemática. Alguns magos negros também gostam de adicionar vários elementos nojentos e venenosos no interior, e se eles não forem tratados adequadamente, as coisas podem muito bem se tornar desastrosas. Portanto, o que estou dizendo é que, se houver uma possibilidade, ainda seria melhor conversar com os magos que lançaram essa maldição. Não é preciso isso. Minha família nunca será ameaçada por outra pessoa. O destino está nos observando. A velha senhora rejeitou veementemente a ideia, e Ider só pôde sorrir ironicamente em retorno. Devido à possibilidade de uma reação em cadeia a partir da ativação da maldição, durante o tratamento, Jaina e Mala ficaram muito distantes em suas localizações. Ider usava vestes brancas com muitas runas piscando ocasionalmente. Neste momento, ele segurou em um recipiente com uma mão, que continha o corpo macio dentro. Ider olhou para Mala, que estava inconsciente na mesa de experimentos, e finalmente deu uma última olhada na velha senhora. Ela assentiu sem expressão. Vendo isso, Ider suspirou por dentro, e seu rosto ficou sério. Então, eu vou começar.